Sim, há 25 anos atrás, em 21 de março de 1999, o Brasil por pouco não conseguiu o Oscar. E sério, essa edição do Careca de Ouro foi tão meh que essa injustiça foi o grande ápice daquele ano. Mas calma aí que eu vou falar melhor sobre isso. O Oscar comprado de Shakespeare apaixonado. Ok, dando nome aos bois, vamos voltar um ano atrás, em 1998, especificadamente em 3 de abril. Nessa data, se lança o filme Central do Brasil, um road movie de drama que fez muito sucesso na época. E de tão aclamado pela crítica, ele foi nomeado para representar o Brasil lá fora, e até conseguindo alguns prêmios. Como eu mencionei nesse vídeo aqui, ele começa de uma maneira muito impactante. Jesus, você foi a pior coisa que já me aconteceu. E nisso se referindo ao pai do menino Josué, que se chama Jesus. E com esse impacto meio religioso, ele já te deixa meio cambaleado. Em seguida, é mostrada a Dora, que é interpretada pela nossa grande Fernanda Montenegro. Ela é uma pessoa que trabalha escrevendo cartas e enviando para os correios. Em grande parte para pessoas que não sabem ler e escrever. Ela meio que faz esse intermediário. E quem fala aquela frase do começo é a própria mãe do Josué, que tá mandando uma carta pro seu marido. Nela, ela fala que o menino tá com muita saudade e que quer muito ver ele, mas a Dora, olhando pra cara desse menino pestinha. E a simplicidade da mãe, de cara ela começa com seus achismos e jura de pé junto que o Jesus é um cachaceiro, justamente por ter deixado a mulher sair sozinha com o filho. Com esse preconceito da Dora e a carta escrita, a mãe e o menino acabam saindo de lá. E por ali acaba o expediente de trabalho da própria Dora. E já que ela trabalha em estação de trem mesmo que ela vai para casa. Chegando em casa com suas cartas, ela encontra a sua grande amiga, a Irene, que fofocando sobre a vida, acaba ajudando a Dora em avaliar as cartas. Porque o sistema na casa dela funciona assim: jogar fora, arquivar ou enviar para os correios. A opção de arquivar é colocar na sua gaveta da morte, que geralmente é quase a mesma coisa de jogar fora, só que são cartas que ela tem algum apego emocional. E quando elas duas leem a carta do seu Jesus, de cara a Dora quer jogar fora, mas a Irene acaba pegando um pouco de afeto pela carta. Então tenta convencer a Dora a enviar para os correios. E depois de uma briga ferrenha entre as duas, a Dora decide colocar na sua gaveta da morte a carta do Jesus. Só que a briga acabou com uma cara meio que: se você não enviar essa carta, eu te mato. E assim acaba o primeiro dia dessa história. Vamos mandar o pai do Jesus dar um novo dia pra nós. Então, do caminho da sua casa até o trabalho, a Dora vai passando por vários perrengues diários. Mas uma hora ela chega lá. E começando o seu ponto de trabalho, aquela mãe e seu filho aparecem novamente. E dessa vez, ela pede que aquela carta que foi escrita um dia anterior seja rasgada, porque ela tem uma nova a escrever. Segundo ela tinha tratado o seu Jesus de uma maneira bem ruim e queria conversar com ele de maneira mais romântica. Então pediu a Dora uma segunda chance de escrever. E obviamente que ela fica muito feliz, já que ela mesma queria jogar fora aquela carta. Então ela escreve uma nova com mais calma. E com a própria ajuda da Dora, escreve algo bem fofo pro seu marido. E depois de escutar aquelas belas palavras que a Dora escreveu em sua carta, ela saiu dali bem feliz e bem satisfeita. Pena que um péssimo destino estaria vindo para ela. Enquanto ela e o Josué atravessam a rua, o menino deixa o peão cair, e ao pegar, um ônibus atropela ela. Sim, não deu tempo nem para pensar, a mãe do Josué estava morta. E o menino sai de lá desolado. E é bizarro a gente ver a reação do pessoal que trabalha lá. Como a gente tá falando aqui da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, é um lugar tão movimentado que acontece tantas coisas que isso acaba sendo bem que o cotidiano. Daqui em diante, o filme muda completamente de rumo. Enquanto a Dora, que não tinha dado muita mínima pra isso, vai pra casa, o menino Josué tem que ficar sozinho naquela estação. E juntamente a ele, aquele sentimento de se sentir perdido, talvez até meio culpado sobre isso. Ele só tinha a mãe dele naquela cidade grande. Também não sabia ler nem escrever. Ele não tinha mais ninguém a correr atrás. O coitado estava totalmente perdido e completamente à mercê dos perigos noturnos. E nesse contexto começa o terceiro dia. A Dora, que desse ponto do filme, a gente percebe que é uma personagem bem peculiar, vai destinada a trabalhar, com o objetivo claro de ajudar o menino Josué. Ela tenta uma vez, duas vezes, mas acaba sem sucesso. Mas aos poucos o menino vai cedendo. E vendo que não tem outra escolha, acaba indo junto com a Dora para casa no fim do expediente. E lá, ela o apresenta para sua amiga. E juntos, eles têm um dia bem fofo. Jantam, conversam, conhecem um aos outros. E principalmente fala sobre seus pais. Eu vou ser motorista de caminhão. Ah, o pai dela eram motoristas daqueles trens enormes, sabe? Era tudo cachaceiro também. Era uma merda. Sério, eu não sei porque ela não tira isso da cabeça que ele era um cachaceiro. E como eu disse alguns segundos atrás, a Dora é uma personagem um pouco peculiar, porque ela tem um ego gigantesco. E ironicamente ou não, o Josué também.
pela sua origem e pelo jeito que ele é, os dois acabam sendo bem semelhantes. Mesmo com tanta diferença de idade, os dois são ranzinzas iguais. Só que com a vantagem da idade, a Dora tem uma segunda intenção por trás. Ela não trouxe o Josué só por pura bondade. Se a gente achou que ela ia ceder de alguma maneira alguma ajuda, não. Porque, cara, ela vendeu o Josué pra uma adoção, entre aspas, muito da esquisita. Se é que você me entende. O coitado do Josué quase vai trabalhar na Shein, meu irmão. E com o dinheiro que ela pegou disso, ela comprou uma televisão. Sério, ela pegou uma criança órfã, vendeu e comprou uma televisão. Que véia desgramada. De cara, a sua amiga questiona o sumiço do menino e aquele dinheiro repentino. E rapaz, disso aí se instaura uma briga. E daqui eu afirmo que eu tô muito do lado da Irene. Então, com muitos xingamentos pra lá e pra cá, a Dora fica com muitos pensamentos voando sobre a sua mente, e as vozes tomam conta de suas atitudes, porque ela resolve voltar atrás. E naquele canto todo insalubre, ela resolve pegar à força o Josué de volta. E de cara, o Josué do jeito que é, recusa voltar pra ela. Poxa, olha o que ela acabou de fazer, mas à força ela leva o menino, e por pouco não foi pega pelos bandidos. E quando eu disse que as vozes tomaram conta, é sério. No desespero de viver tantos anos sem uma vivência ou uma aventura, ela resolve largar tudo, pega todo o seu dinheiro e resolve devolver o menino à sua família, no interior de Pernambuco. E aos 40 minutos de filme se começa a parte do road movie. Só que as coisas não se acalmam por aí, porque já no ônibus, a Dora resolve tomar uma garrafona de vinho. E não só isso, o Josué bebe o vinho e fica bêbado à noite naquele ônibus. Essa é uma cena tão besta e tão desnecessária a olhos nus que a gente acaba esquecendo a importância da narrativa, de mostrar o quão os dois são iguais, e igualmente os dois são teimosos. O dia amanhecendo, os dois de ressaca, eles acabam chegando num postinho. Eles decidem não continuar no curso daquele ônibus, e sim pegar algum outro caminho alternativo. Porém, o Josué, como estava bêbado de vinho no dia anterior, acabou esquecendo a sua mochila com passagem, dinheiro e documentos, e tudo importante no ônibus, que acaba saindo e eles oficialmente perderam tudo. Lembrando que na época não existia celular para ligar, ou suporte para contatar, era realmente outros tempos. Em meio a desesperos e briga entre os dois, eles acabam achando um caminhoneiro, que da bondade do mesmo dá uma carona pros dois. Então, enquanto a Dora é apresentada ao Nordeste, o Josué fica encantado com o caminhoneiro, e ele nunca teve a oportunidade de andar em um. Mas tudo isso acaba rápido, porque em outra cena a gente vê a semelhança da Dora e do Josué. Em uma parada da viagem de caminhão, eles têm a ideia de roubar biscoitos de uma lojinha. Sim, os dois teve a mesma ideia simultaneamente. E voilá, os dois conseguem roubar. Mas quando eles se encontram no caminhão, a Dora de cara reclama com o Josué, sendo que ela fez a mesma coisa, só que obviamente ela se sobrepõe sobre o Josué, pela vantagem que ela tem da idade. E nessa disputa de ego e briguinhas, a gente vai seguindo em frente na viagem. Mas aí chega um ponto que o caminhão não pode passar, e eles têm que abandonar o senhorzinho, e seguir o caminho em uma carroça, que é comumente aqui no Nordeste usada para ir em áreas mais remotas, ou em cidades extremamente pequenas. Então, na carroça, eles continuam em sua viagem. Em uma das cenas mais maravilhosas e linda, e apresentando a estética do Nordeste de maneira correta, eles chegam na suposta cidade que estaria o pai do Josué. E de cara eles vão perguntando a cada um dos moradores onde mora aquele tal de Jesus. E de informação para lá e para cá, eles acabam chegando na casa. E cara, o Josué sai correndo de alegria. Ele não podia esperar para ver seu pai. Mas quando eles chegam lá, tudo parece ser meio estranho. O pessoal não estava indo muito com a cara deles. E ao chamar o pai da família e ele lê a carta, percebe que era para o antigo morador daquela casa. E aquela não era a família dele. Mas tá tudo bem, porque o homem dá a localização da casa nova do Jesus. E ele adverte. O próprio Jesus tinha perdido tudo. Ele era um alcoólatra de verdade. E aparentemente vendeu a casa que morava antes e gastou tudo no seu vício. Então a noite chega e o Josué acaba meio que surtando. Ele tenta fugir da Dora e se perde juntamente com isso. E nisso a gente vê uma grande cena desse filme, que a Dora cai em prantos chorando pelo Josué por causa que tinha perdido ele, em um meio de um dia de reza, onde a cidade toda estava mobilizada. Mas fica tudo bem, eles se encontram e tem uma cena bem fofa. E com isso, o Josué tem uma brilhante ideia. Já que naquela cidade, onde grande maioria da população era analfabeto, por que não continuar fazendo o seu trabalho? Escreveria cartas e mandaria nos correios. E cara, nem eu, nem você, nem a Dora esperaria o que aconteceria. Foi um estouro. Todo mundo queria mandar cartas com a Dora. Cartas de amor, cartas para parentes distantes, mensagem para amigos, recados, motivos era o que não faltava naquela cidade. E cada um dos moradores resolveram escrever uma carta para alguém. E com todo o dinheiro juntado, eles se divertem muito em pontos turísticos. E até tiram uma bela foto juntos, bem fofos.
Com toda aquela grana de sobra, eles arrumam dinheiro para viajar para a casa do verdadeiro Jesus. E de cara naquela cidade, o Josué acaba encontrando seus irmãos, o Moisés e Isaías. E lá conhece mais sobre seu pai, o mesmo que realmente era um cachaceiro. E incrivelmente um marceneiro também. Sim, é bem religioso aqui. E lá na casa deles, a Dora lê uma carta que o Jesus deixou para os filhos. Mas aqui não importa muito o que ele diz. É meio que nada com nada. E o próprio Jesus está sumido. Porém, o Josué está muito satisfeito de encontrar a sua família e o seu próprio lugar que ele tem de lei. Então a noite cai e a Dora tem uma decisão bem importante. Com o vestido que ela ganhou de presente do Josué, a Dora se arruma, faz as malas e de madrugada viaja sozinha de volta para o seu estado. E com uma bela carta deixada para o Josué, que ao ela entrar no ônibus, o menino acorda desesperado. Sentindo a sua falta, o Josué sai correndo adoidado por aí. Mas ele sabia que isso uma hora chegaria. E o filme acaba com os dois separados. E com uma trilha sonora original, magnífica tocando de fundo. Um piano melancólico que traduz todo esse sentimento perfeitamente. E daí os créditos sobem. E toca Cartola. E uau, que filme foi esse? A simplicidade e a incrível capacidade dos diretores de fazerem isso de maneira tão perfeita, esse filme é verdadeiramente divino. Por mais que eu tenha contado quase ele todo aqui, tem muitos detalhes pequenos que você só descobre assistindo, e fica a recomendação. Mas ok, vamos para 1999. E a Fernanda Montenegro foi nomeada para disputar como melhor atriz por esse filme, e juntamente com ela veio outras atrizes gringas. Entre essas próprias atrizes estava uma em específico, uma que eu me recuso a falar o nome, porque é muito impronunciável. Irei chamar de Pepper Potts, porque ela é a Pepper Potts. Ela fez Shakespeare, o Apaixonado, que por si só é um filme bem mediano. É certamente um dos filmes lançados no mundo. E com todo mundo dando favoritismo a Fernanda Montenegro, aconteceu uma grande surpresa. A Pepper Potts ganhou a porra do Oscar de melhor atriz, por Shakespeare Apaixonado. Esse filme não merecia mesmo ganhar alguma coisa. E não sou eu que digo, até a própria crítica cagam pra ele. E além do mais dessa própria injustiça, esse mesmo filme do Shakespeare ganhou o melhor filme do ano de 1999. Sim, que estava disputando com mais ou menos os mesmos filmes anteriores das outras atrizes. Que sabe que filme estava na disputa por melhor filme? O Resgate do Soldado Ryan. Que se você já assistiu, você sabe que é um puta filme bom, de um calibre excepcional. E mesmo assim, Shakespeare ganhou de Soldado Ryan. Sendo essa uma das grandes injustiças do Oscar, pros brasileiros e pros gringos. E sério, aqui sendo só da perícia para dar uma investigada mais profundamente. E pra você ver que desde antigamente o Oscar não tem uma reputação muito boa entre os fãs. E ainda essa cachorra da Pepper Potts usou o Oscar que ela ganhou em 99 de peso de porta. Devolva agora pra Fernanda Montenegro. Tá, uma resolução. Um filme não precisa de validação acadêmica para se provar de ser bom. Pegando só esse caso isolado da Fernanda Montenegro, a gente percebe isso muito bem. E a gente vê também que é algo bem mais político. Poxa, o primeiro filme estrangeiro a ganhar um prêmio de melhor filme foi Parasita, em 2020. Até também uma polêmica que eu poderia falar em outro vídeo, de que o gênero de animações não deveria existir, porque elas sempre acabam sendo taxadas de coisas infantis e sem graças. Sendo que nesse vídeo aqui de animações para adultos, a gente vê que animações não são só para adultos, e podem sim te contar uma história bem profunda. Realmente eu acho que esses velhos do Oscar estão tudo caduco. Se você tiver alguma sugestão ou algo que eu deixei passar, me deixa saber aí nos comentários.